Pelo que vejo, a forma do Felipe de falar e do Rafael, que são as entrevistas que a gente mais tem citado aqui, um novo trabalho do Angra vai vir muito por conta de uma gravadora de fora que firmou isso e agora tem que sair, do que por motivação deles mesmos. Ele continua o comentário. Deixa eu só pegar aqui. Não é esse, não. Aqui. As pessoas têm que entender também que o que o artista quer. O Rafael não quer repetir forma, ele diz isso, não vou ficar surpreso se no próximo CD vier coisas fora do padrão. Vou manter a palavra com o Anderson, depois Caio, depois Manuel. Dentro dessa questão do próximo álbum do Angra, cara, assim, conversando com a galera do Angra e vendo as entrevistas, assim, o termo Power Metal só é citado se a gente falar. Nenhum deles vejo alegria e prazer nenhum de citar essa coisa do bumbo duplo, essa coisa... Assim, o Rafael, a gente viu um trabalho solo dele que em nada tem a ver com isso, né? Eu conversei com ele sobre o Resonance especificamente e a gente chegou numa conclusão que é fusion pesado, né? Ou jazz pesado. É algo que pode não apetecer nem os fãs de metal com cabeça mais aberta, que dirá a galera do Angra Power Metal, né? O Bruno Valverde vem de uma escola maravilhosa, que faz ele tocar qualquer estilo que ele quiser na vida dele, mas quando ele tá à vontade, ele não toca as coisas que o Aquiles toca, por exemplo, e tudo bem, tá? Nesse caso não é nem melhor nem pior, só que a caixa de ferramentas de um é uma e a caixa de ferramentas do outro é outra, são abordagens muito diferentes. O Rafael, no tom dele, a gente vê que ele tá muito mais querendo abrir os horizontes e tal, do que propriamente focar num álbum, próximo passo do Angra, né? Então, o Leone, a gente sabe que, sei lá, nesse momento ele deve estar virado 3 noites gravando álbum para 4 bandas diferentes. Vai fumar um cigarro depois. Todo dia ele grava um álbum. É um negócio assim que metade do meu Spotify são bandas que o Leone fez vocal, assim. Então, é uma coisa absurda. Então, assim, o Marcelo Barbosa, beleza, um cara que tá com Angra. Eu não citei ele nesse aspecto de distância. Mas assim, eu sinceramente, cara, sinto o Angra sem muito tesão no próprio Angra, né? Tem essa questão de gravadora, que eu vou passar a bola pra vocês, vou passar primeiro pro Anderson, mas eu sinto muito isso também. É um debate que eu acho importante a gente levantar, Anderson. Como é que tu tá percebendo isso aí, cara? Cara, de fato é isso, né? O Angra, pelo que eu vi o Rafael falando pros meninos, ele tem uma fórmula Angra de compor os álbuns. Então eles têm, lógico, aquela veia de herdar algo do que eles ouvem, colocar ali, pegar as brasilidades e colocar nas músicas e tal, como fez desde os anos 90 lá. Só que eles têm uma formulazinha, tipo, olha, tem que fazer mais nesse estilo, que é assim que é a Angra, assim sou a Angra, apesar de ter mudado muito do Omni pra cá, né? Ter mudado no Omni, principalmente. Então, o que acontece? Eu nunca vou ver ele como eu vi no começo, achando assim, o Angra é uma banda de power, como eu achava do Stratovarius e outras bandas. Cara, o próprio Felipe já falou que o Angra não é uma banda de power metal, certo? É uma banda muito eclética e que faz algumas canções, e quando eles vão colocar o ritmo, soa power metal, como Temple of Hate, Spread of Fire, e assim vai, né? Mas você vai ver que eles têm aquela formulazinha, uma balada, uma música um pouco mais rápida, uma um pouco mais técnica, assim, mais virtuosa e tal. E quanto ao próximo álbum, cara, eu espero uma coisa mais diversa ainda, certo? Por quê? Porque os caras, para ter um pouco mais de tesão na arte deles, eles têm que fazer o que eles gostam. E eles gostam de experimentar. Eles não é aquela coisa que aquele boom 180, toda a música. Eles gostam de experimentar. Então, daqui a pouco não me causaria espanto num próximo disco começar com um berimbau tocando, entrar uma guitarra e daqui a pouco entrar uma gaita, tá entendendo? É coisa de Angra, vem de tudo, entendeu? Eu acho que eles estão certos, né? Às vezes é o fã do metal que é muito pegajoso, que quer ouvir uma Temple of Hate, 8 faixas estilo Temple of Hate. Pô, não tem como também. Os caras são cinquentão, como que o batera vai tocar? Sorte que eles têm um menino aí que é atleta, né? Mas não, tipo, se fosse um batera de cinquentão, não daria conta de ficar tocando esse tempo todo. Então, assim, se eles estiverem experimentando e fazendo o que eles gostam, eu particularmente acho muito bom e eu acho que é isso que vai vir no próximo álbum, sabe? Perfeito, eu não lembro mais a ordem que eu falei, mas próximo. Então, falando minha opinião, né, eu acho que o Angra, hoje em dia, né, você tem o Felipe, que é uma pessoa que gosta muito de progressivo, você tem o Barbosa, que é uma pessoa que gosta muito de progressivo, você tem o Valverde, que gosta muito de progressivo,
Você tem o Leone, que quer fugir um pouquinho do power metal, então ele vai mais para esse lance progressivo. E você tem o Rafael, que é o cara do power. E da experimentação. Não quero dizer que o Felipe e o Marcelo não sejam experimentais, longe disso. O que ocorre é que eu vejo esses caras muito mais fincados em padrões progressivos do que propriamente em padrões de experimentar música brasileira ou música clássica. O lance deles é coisa progressiva, entendeu? Meshuggah, Dream Theater, Animals as Leaders, é toda essa geração de bandas novas, Tesseract, toda essa geração de bandas novas de progressivo que tá chegando. Não acho ruim, entendeu? Mas eu penso assim, ao invés de fazer uma fórmula, vamos seguir este caminho, que é o que todo mundo quer? Beleza, vamos fazer isso com o coração. Só que daí eles têm que entender que isso vai agradar muitas pessoas e desagradar outras pessoas. Outro ponto que eu vejo, eu sempre vi o Angra como uma banda de música brasileira que toca heavy metal. Eu acho que esse foi o principal diferencial do Angra, desde o início, uma banda brasileira que toca heavy metal. Então, quando eles foram tocar heavy metal, eles pegaram todas as influências brasileiras que eles colocaram. Logicamente que por troca de integrantes e tudo mais, dentro da minha opinião, isso mudou. Eu acho que então, agora que mudou, vamos fazer aquilo que é a nossa vontade de fazer, não aquilo que é para agradar. Pode desagradar muita gente? Pode, mas pode angariar novas pessoas. Mas eu acho que isso foi meio deixado de lado, essa essência brasileira. Tudo bem que o Manuel, ele discorda dessa minha opinião, mas eu acho isso. Beleza, Manuel, só de você falar, essa questão da orquestração, pra mim, a orquestração erudita, pra mim, coisas como a gente vê na Angels Cry, pra mim foram o elemento que mais ficou, tipo, de lado, assim, né? Você citou esse aspecto, realmente pra mim esse, da música clássica, né, como é chamada, realmente eu vejo um pouco distante. Manuel, manda bala. Cara, eu vou falar o que eu já falei em alguns outros vídeos do Imagens, que é assim, o Angra sempre foi uma banda de rock progressivo. Segundo, o Angra sempre teve uma fórmula para fazer discos. Uma fórmula que não mudou. Por exemplo, a cada disco do Angra você tem duas músicas via de regra, no estilo Power Speed. No Angels Cry você tem Carry On e Evil Warning. No Holy Land você tem Nothing to Say e Zito. No Fireworks você tem Wings of Reality e Speed. No Rebirth você tem Nova Era e Running Alone. No Temple of Shadows você tem Spread Your Fire e Temple of Hate. No Aurora você tem The Voice Commanding You e Window to Nowhere. Não, Salvation Suicide, perdão. No Aqua você tem Rage of the Waters e A Rising Thunder. Também tem Awake from Darkness, nesse caso são 3. No Secret Garden você tem Black Hearted Soul e Perfect Symmetry. E no Omni você tem Light of Transcendence e War Horns. Então esse negócio de que o Angra deixou de ser power não é verdade. Parabéns pela memória. Já começo parabenizando aí. Só que nessa fórmula também existe um negócio que é a experimentação. A cada disco eles trazem elementos novos. Então esse negócio de que o Angra deixou de ser o Angra, eu não sei qual que é a base de quem fala isso, porque se você for comparar o Holy Land ao Angels Cry, o Angra deixou de ser o Angra ali. Porque o disco Holy Land é totalmente diferente do Angels Cry, assim, em termos de novos elementos. Perfeito. E se você pegar o Fireworks e comparar o Holy Land, é totalmente diferente. O Fireworks, o próprio Rafael fala que, como ele sabia que a banda ia se separar, ele abandonou a fórmula e tacou foda-se. Tocou blues na introdução da Petrified Eyes. E eu comecei a ouvir Angra em 99, e eu lembro exatamente que os fãs daquela época, 2000, 2001, quando a formação Nova Era estava se consolidando, falavam a mesma coisa que os fãs mais saudosistas falam hoje. Essa nova formação, isso aí não é mais Angra. O Xamã é mais Angra do que o Angra. E hoje é a mesma coisa. A banda do Edu é mais Angra do que o Angra. O Angra
O que mudou foi que hoje o Angra tem um novo vocalista e hoje o Angra usa afinações mais baixas. Isso é inegável. E talvez essa sonoridade não agrade, assim, muitos dos fãs que começaram a ouvir o Angra na época do Rebirth, do Temple of Shadows. Eu acho maravilhoso, cara. Eu acho que o Angra tem que continuar experimentando e fazer o tipo de música que quer. Eu acho que é digno de aplausos você ver uma banda que tem 30 anos de estrada e que não tá na zona de conforto. Se tem uma banda que podia estar numa zona de conforto, só se repetindo, ou fazendo turnê comemorativa de disco, essa banda é o Angra. E mesmo assim eles optam por sair da zona de conforto e fazer algo original. Eu acho que isso aí a gente só tem a elogiar e a aplaudir, cara. Eu acho uma pena que as pessoas não gostem dessa nova sonoridade do Angra. Perfeito. Eu acho que a sua visão... Pode mandar bala, Caio. Pode ir lá. Comparando até, né, dessa evolução que a banda tá tendo, né? Eu vou citar, por exemplo, o Viper, né? Que o Viper começou no primeiro disco estilo Iron Maiden, né? Segundo disco vai para um metal mais melódico. No terceiro disco é um disco mais tradicional. No quarto disco é um disco thrash metal. E no quinto disco é um disco em português pop rock. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Você me pegou tava com água na boca aqui, continua. Isso desagradou muito os fãs, tanto que eles não conseguiram manter a base, entendeu? Porque, você tem 5 discos, um é diferente do outro, você deixa de criar uma identidade. Não quer dizer que são discos ruins, porque para mim, são trabalhos ótimos. Eu adoro o Tem Pra Todo Mundo, o Manuel odeia. Mas eu acho um ótimo disco de pop rock. Se você tira o nome Viper ali e coloca Capital Inicial, todo mundo ia falar, caramba, que disco sensacional. Não sei Ninguém ouviu, no caso, né? Mas caso ouvisse... Pois é. Mas, concordo com você. Eu acho que dentro do que o Manuel falou, né? Essa questão do Angra... Eu acho que o Angra sempre experimentou. Concordo plenamente com essa visão. Eu acho que essa visão é a que traz mais paz pro fã. Né? Eu acho que essa ideia de era power, agora não é power, traz uma frustração muito grande. Mas eu entendo assim, eu acho que a mudança que aconteceu no Secret Garden especificamente foi um pouco mais contundente. Contundente eu vou explicar como, né? Veja, eu acho o Angels Cry pro Holy Land talvez a grande mudança do Angra, e é uma mudança que aconteceu há 500 anos atrás, né? Mas foi muito bem absorvida essa ideia de introduzir ritmos brasileiros, não na hora, né? Não, tanto, o Temple of Shadows também hoje é lembrado como uma obra-prima, teve algum tipo de resistência. Ninguém falou que o álbum era ruim na época, mas não foi também abraçado como é hoje na época. Pode ser que esse approach progressivo das bandas muito bem citadas pelo Caio, daqui a 10 anos seja, nossa, que legal que o Angra trouxe para esse universo do metal nacional, né? Eles foram visionários de trazer pro Omni, pro Secret Garden, coisas do Meshuggah, do Tesseract, do Animal as Leaders, né? Porque são influências até complicadas, assim. O Animal as Leaders é música pra maluco, eu costumo dizer. É uma banda que eu amo. Mas é música, assim, às vezes eu me pego ouvindo aquilo e eu falo, gente, existe um parafuso a menos na minha cabeça. Que é música totalmente pra maluca. Tipo, uma guitarra de 72 cordas, onde da 36 pra baixo eles quase não tocam, e é música meio matemática, isso e eu acho incrível, mas sabe-se lá por quê? Né? Pode ser que daqui a alguns anos as pessoas pensem, pô, que legal que trouxeram isso pro Secret Garden e pro Omni. Mas realmente, por exemplo, o approach baterístico do Bruno muitas vezes não é nem metal, né? Tá certo, no Holy Land o que o Confessori fez pode se considerar da mesma maneira. Mas eu entendo um pouco a estranheza, porque tem certos aspectos da música do Angra hoje que é como eu até conversei isso muito com o Felipe, transcende um pouco o prog pro fusion, né? O Valverde toca muito com Ghost Notes, Gospel Shops, que são coisas que às vezes no prog nem é utilizada. Por exemplo, o Dream Theater não tem muito isso, o Manguini não utiliza muito essas técnicas. Então existe uma estranheza de fato no som do Angra, que é algo que soa como se não pertencesse. Pra mim, que escuto essas maluquices todas, tá ótimo. Eu vejo aquela mistura ali, acho que o Angra abriu mão de algumas coisas e adicionou outras coisas. Mas eu entendo que pro cara do Temple of Shadows, que às vezes ele conseguiu absorver aquele lado B do Temple of Shadows, que tem várias coisas diferentes, mas não tinha nada nesse aspecto
Fusion, muitíssimo progressivo. Era uma experimentação dentro de áreas que talvez fossem mais confortáveis. Então eu entendo um pouco. Mas eu concordo com vocês. A pior coisa, a pior notícia que eu poderia receber na minha vida é o Rafael falar: é isso que vocês querem? Toma essa porra aqui então, sabe? Pra mim poderia... É onde eu falaria, mano, aí agora descambou, né? E pra mim, por isso que é um pouco chato ver o Rafael meio pra baixo, assim, tipo, desanimado, né? Eu gostaria que ele tivesse com mais energia pra bater no peito e falar: quem não gostar, não gostou, minha cabeça agora tá aqui, eu tenho conversado com o MC Guimê e pode ser que pinte alguma coisa nesse aspecto. Eu posso achar uma porcaria, mas eu vou respeitar muito, né? Tanto quanto, por exemplo, o Secret Garden pra mim não é um top pra mim do Angra, mas respeito pra cacete. Permitirem que o Bruno faça aquelas pegadas que ele tem, darem muita liberdade pra ele nos arranjos de bateria, acho isso incrível. Eu coloquei uma enquete, galera, já vou passar a palavra a todos novamente, de qual a sua expectativa pro álbum do Angra. Quem ainda não votou, vote lá. Nós temos as opções alta, média, baixa e o Angra tem que acabar. Eu gosto também sempre de prestigiar o hater nas opções, e sempre tem alguém falando que o Angra tem que acabar, então eu deixo sempre essa opção à vontade. É bom que o cara não se inscrever, ele já clica ali. Mas que bom que ninguém clicou no Angra tem que acabar, tá? A expectativa da galera tá mais pro médio, bem mais pro médio, tá? Então não deixe de votar lá. Vou colocar alguns comentários. Deixa eu abrir novamente os comentários. Isso aqui eu quero saber de vocês, galera. Eu não sei quem começou a última, para ver se alguém tem essa informação. O Felipe já falou que tem prazo. Falando assim, ao meu ver, foi algo confirmado com uma gravadora JVC. Então teremos CD, mas infelizmente presumo que com pouca motivação e inspiração. A pergunta que eu faço, caso alguém tenha informação, vai ter CD, né? Todo mundo já confirmou que vai ter CD, isso aí a gente pode ficar tranquilo. Vocês sabem alguma coisa, galera, do Imagens aí, Anderson, sobre essa questão de prazo de JVC? Alguém tem essa info aí? Não, que eu saiba não. Não. Imagino que não, né? Eu acho que essa questão de prazo é uma coisa que hoje em dia... Geralmente quando você assina com a gravadora, você assina, sei lá, 4 discos. Então talvez tenha algum compromisso de discos, que eu também não sei, mas imagino que tenha. Mas eu acho que isso é uma coisa muito... Hoje em dia não tem muito mais isso. Já não, tem que ser nesse semestre um disco. Eu não imagino que seja nesse tom, não. Tá? Deixa eu colocar Pode falar. A questão da indústria musical sempre foi priorizar que você entregue os discos que estão em contrato, entendeu? Nunca foi de tipo assim, cada ano um disco. Logicamente que as bandas do passado, né, faziam isso porque as turnês eram menores também. Então, por exemplo, o cara saía de uma turnê de 30, 40 datas pela América do Norte. Não tenho nada para fazer, vou fazer um disco, entendeu? A partir do momento que as turnês se tornaram a principal fonte de renda das bandas e são que geram o sustento delas, né? O prazo de discos, logicamente, que aumentou. Mas se você for perceber, o Angra ele sempre teve um prazo grande de lançamento de discos. O primeiro sai em 93, o segundo em 96, o terceiro em 98. Tipo, de 2 anos. Depois o Rebirth 2001, 3 anos. Temple of Shadows mais 3 anos, 2004. Só do Temple of Shadows pro Aurora que tem um prazo menor, de 2004 a 2006. Depois virou estilo Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, entendeu? O Angra, ele nunca teve, por exemplo, uma coisa que era, por exemplo, o Rush, que soltou... o 2112 em 76, o Ferret Kings em 77, o Hemispheres em 78, o Permanent Waves em 79, o Moving Pictures em 80, 81 e o Tempo outro, Signals em 82. Entendeu? Não tinha esse prazo. Porque as bandas elas recebiam a grana de álbum, entendeu? Quando ficou viável a grana começou a vir de turnê, então eles passaram a priorizar mais turnê do que propriamente álbum. Perfeito. O Hugo complementa aqui, foi no Stories do Felipe. Ele usou esse termo agora vai, pois agora temos um prazo para fazer. Talvez eles mesmos tenham fechado entre eles, não, vamos, né? Tenham sido um prazo entre eles mesmos. Na entrevista que ele nos deu, inclusive, ele falou: todo disco precisa ter um prazo, senão ele nunca é finalizado.
Mas eu acho que é um prazo mais interno da banda, entendeu? Porque ele também falou que, na nossa entrevista, que se dependesse do Rafael mesmo, o disco ia demorar 5, 6 anos para ser feito. Perfeito. Dessa vez ele parece sem pressa para fazer esse disco. Perfeito.